Olá, queridos! No capítulo de hoje, veremos Deus revelando os seus planos para Jerusalém, para as nações gentias e para o grupo de remanescentes fiéis. Ao mesmo tempo, o Senhor revela a si mesmo e a sua obra cheia de graça em favor do seu povo. Pegue sua Bíblia e vamos ao último capítulo da nossa minissérie. Sofonias começa este capítulo referindo-se a Jerusalém com palavras duras. Aquela que era conhecida como a Cidade Santa já não demonstrava muita santidade. Até mesmo os gentios a chamavam de rebelde e malvada. Deus já havia falado, corrigido e disciplinado, mas eles não quiseram ouvir nem obedecer. Ele esperava que seus líderes civis e religiosos conduzissem o povo pelo caminho da justiça e da retidão, mas, em vez disso, eles agiam como feras vorazes em sua maneira de oprimir o povo. Os profetas não proclamavam a verdade de Deus e pregavam apenas o que o povo queria ouvir. Os sacerdotes, em vez de servir a Deus, distorciam a lei para agradar a si mesmos e para obter aquilo que desejavam. Deus ansiava por um relacionamento com seu povo, mas eles rejeitaram o seu desejo e seguiram o seu próprio caminho. Ao dizer que o justo Senhor estava no meio de Jerusalém, o profeta relembrava que havia uma identificação entre Yahvé, a cidade e o templo. Isso tornou o pecado de Jerusalém ainda pior. Deus havia sido justo com eles, mas eles responderam com a prática do pecado. Deus trouxe sua justiça às nações ao redor de Judá para servir de alerta sobre o que aconteceria se eles rejeitassem a Deus. Mas, em vez de aprender a lição, eles se dedicaram ainda mais à impiedade. Diante desse quadro, Deus estava prestes a enviar o castigo previsto de antemão na lei de Moisés. Por causa do pecado recorrente e crônico das nações e do próprio povo de Deus, ele traria o julgamento, mas depois traria restauração. E aqui nós podemos perceber a justiça e a misericórdia de Deus. Apesar de estar em questão aqui o cativeiro iminente da Babilônia, também há uma aplicação para o fim dos tempos, quando as nações do mundo convergirão para Jerusalém. A ira zelosa do Senhor arderá como fogo contra todos os que resistirem à sua verdade e não obedecerem à sua palavra. O terrível dia do Senhor virá e não haverá saída. Depois virá a restauração. Primariamente, essa promessa parece referir-se especialmente aos judeus que iriam para o exílio da Babilônia. Lá, Deus os libertaria das suas idolatrias e dos seus pecados, para que, ao retornarem à sua própria terra, todos se unissem para glorificá-lo, servindo somente a Yahvé com sinceridade e verdade. Mas também é uma profecia que terá o seu cumprimento no fim dos tempos, quando Deus dará às nações lábios puros, sem falsidade, para adorá-lo. Será uma adoração internacional sem impedimento linguístico. E então, não apenas Israel, mas também as nações gentias, mesmo as mais distantes, virão trazendo as suas ofertas para adorar ao Deus de Israel. O milagre da graça divina será manifestado e todos servirão ao Senhor com alegria e unidade de propósito. O Senhor disse que depois desses acontecimentos, Jerusalém não teria nada de que se envergonhar. Seus pecados seriam completamente esquecidos. Seus habitantes não estariam orgulhosos por serem descendentes de Abraão, mas estariam confiantes no Senhor, em sua misericórdia, no seu poder e na sua fidelidade. O povo de Deus seria fortalecido e amplamente abençoado pela presença de Yahvé e exaltado em honra aos olhos de todo o mundo. Note que maravilhosa onda de alegria exuberante há nas palavras do versículo 14. As orações rápidas e curtas, a tripla invocação, os sinônimos amontoados, tudo ajuda a passar a impressão de uma intensa alegria.
Muitas vezes pensamos que Deus está, na maior parte do tempo, incomodado ou irritado com seu povo, mas a sua palavra diz: Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Por mais falha que seja a igreja, o Senhor se alegra nela e é feliz em demonstrar amor pelo seu povo. Esse amor deve nos fazer responder de duas maneiras. Primeiro, não devemos temer. Se o Deus Todo-Poderoso nos ama e se deleita em nós dessa forma, do que podemos ter medo? Quando o medo vier, devemos afastá-lo, não devemos lhe dar espaço, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Em segundo lugar, como resposta ao amor que Deus tem por nós, não podemos deixar que nossas mãos se enfraqueçam. Não devemos alegar fraqueza ou cansaço no seu serviço. Devemos sim dedicar toda a nossa energia para Ele. Deus prometeu encorajar os desanimados, derrotar os inimigos do seu povo, curar os coxos e reunir os dispersos. A promessa de Deus é que seu povo pecador será perdoado e não levará mais consigo a vergonha dos seus atos perversos. Farei com que vocês voltem. Essa foi a promessa de Deus para o seu povo. No passado, a nação de Israel trouxe vergonha e desonra para o nome de Deus, e os judeus foram um mau testemunho para os gentios. Mas no futuro, Israel trará honra e louvores a Yahvé e revelará às nações gentias a glória do seu nome. O povo de Israel será respeitado pelos gentios e dará glória ao Senhor, o seu Deus. Eu gostaria de encerrar o livro de Sofonias, o último dos profetas pré-exílicos, com uma palavra de reflexão. Não adianta muita coisa aprender sobre a época dos profetas menores se nós não tomarmos uma atitude no nosso próprio tempo. A condição dos lares, das igrejas e das escolas determina a condição do nosso país. É tempo de atentar para isso. Edward Everett Hale escreveu uma frase muito interessante. Sou apenas um, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer alguma coisa. E pelo fato de não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer aquilo que posso. Esse é um bom lema para aqueles que se preocupam e oram pelo bem-estar da nossa nação. Se você pertence a esse grupo, lembre-se, Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. E aqui nós finalizamos a nossa minissérie, mas no próximo dia 13 eu estarei de volta. Dessa vez serão apenas 2 dias com Ageu na reconstrução do templo. Nós veremos como o povo se comportou depois de 70 anos de exílio na Babilônia. Eu espero você, dia 13 de outubro, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.